A Bíblia de Vendas de Jeffrey Gitomer. Mandamento 4. Descubra. Pessoas compram pelos próprios motivos, não pelos seus. Descubra o motivo delas primeiro. Este mandamento também poderia ser lido como: as pessoas não gostam de serem vendidas, mas elas adoram comprar. O matiz de vendas que a maioria das pessoas ignora completamente é descobrir por que as pessoas compram. Por que elas compram é mais valioso do que como vender. A base para determinar suas verdadeiras necessidades é estabelecer o porquê, os motivos dela para comprar, a razão de comprarem, são 1 bilhão de vezes mais importante para a venda do que as suas habilidades de venda. Saiba o que você vende em termos da necessidade de compra do cliente, não em termos da sua necessidade de vender. Eles querem saber como conseguem produzir, lucrar e ter sucesso, não um monte de baboseira sobre você. As pessoas não se importam com o que você faz, a menos que elas percebam que sua ação irá ajudá-las. O modo como você explica seus negócios e produto determina o interesse de compra que você cria. Diga isso em termos do cliente potencial, não em termos de você. A melhor parte sobre descobrir as razões para comprar de seu cliente é que isso irá diferenciá-lo completamente de todos os seus concorrentes tentando vender. Temos abaixo alguns pontos a serem considerados, enquanto se busca descobrir o insight que criará urgência e pedidos. Aqui está por que eles compram. Seus motivos para comprar irão levá-lo ao coração da venda e aos seus desejos de agir. Você determina o motivo ao fazer perguntas sobre seus históricos, experiências, sabedorias, propriedades e uso. Suas histórias começarão a ser reveladas quando você faz perguntas baseadas no motivo. Quando pergunta sobre experiências, eles contam uma história. Suas histórias contêm dicas importantes sobre o que eles gostam ou não gostam e sobre como estabelecer um verdadeiro relacionamento. Suas experiências passadas levarão a histórias boas e ruins. Seu trabalho é ouvir atentamente para entender, nunca interromper, e no final da história fazer mais perguntas. Quanto mais perguntas você fizer, mais informações descobrirá sobre os próximos 2 motivos. Seus conhecimentos foram adquiridos de suas experiências passadas. Seu trabalho é descobrir quão experientes eles são para que você não pareça um idiota tentando ser experiente se o cliente é mais experiente do que você. A sabedoria é a fronteira final do seu questionamento sobre seus motivos e suas experiências passadas. Perguntar-lhes o que aprenderam e como aplicaram seus conhecimentos irá levá-lo à sua sabedoria. Quando você consegue chegar à sabedoria, significa que você estabeleceu uma compatibilidade sólida. As necessidades também lhe dirão sobre sua urgência em comprar. Se você conseguir descobrir como eles usarão e lucrarão com o que você está vendendo, contrário ao que eles estão atualmente fazendo ou usando. Desejo é a parte emocional do processo de vendas. Quanto mais eles desejam algo, mais eles encontrarão um meio de possuí-lo, assim como você. O desejo de possuir é similar às necessidades, mas com mais orgulho, o orgulho da posse. Todo mundo quer possuir o melhor, nem todos estão dispostos a pagar pelo melhor. O vendedor é quem cria a diferença. O desejo de ganhar realça as emoções de querer e precisar se o cliente acreditar que ele terá uma vantagem competitiva por ter comprado seu produto ou serviço. O desejo de resolver problemas ou situações presentes em suas empresas também é um fator primário na compra de urgência. Quanto mais acreditarem que você é alguma forma de salvação, mais rapidamente eles comprarão. O desejo de recuperar é similar ao desejo de resolver, mas demora mais para ser decidido. Recuperar significa que alguns danos foram causados, sejam eles físicos, econômicos ou ambos,
e, embora eles queiram reconstruir, seus passos serão mais cautelosos. As paixões são suas maiores formas de emoção. As vendas são feitas emocionalmente, em seguida justificadas logicamente. Quanto mais você revelar as paixões deles, mais eles estarão dispostos a compartilhá-las, e maior a probabilidade da venda ser realizada, especialmente se virem que você também é uma pessoa apaixonada, que acredita. Os seus medos estão bem próximos de suas paixões. O medo da perda é maior do que o desejo de ganhar. Sim, eles querem derrotar a concorrência, mas maior do que isso é o medo de perder para a concorrência. Quando você entende este motivo, você pode prosseguir para a ganância. A ganância é frouxamente definida como os processos mentais sobre quanto eles ganharão por possuírem o que você está vendendo. Conforme você fala, os clientes potenciais muitas vezes fazem o que é conhecido como matemática mental, ou melhor, tentam imaginar quanto lucro terão. Eu sempre tento deixar os clientes calcularem seus próprios números. Tem muito mais poder. A vaidade é importante para eles, embora signifique quase nada para você. Quando você experimenta algo em uma loja, você se olha no espelho e pensa sobre a sua aparência. Mas quando o associado chega perto e diz: "Ficou ótimo em você", imediatamente sua vaidade vem à tona e você tem que ter aquilo. O desejo de impressionar tem o mesmo peso que a vaidade, imprecisamente conhecido como manter-se à altura dos Jones. Ele também é expresso em alguma forma de "o meu é maior do que o seu" ou "o meu é melhor do que o seu". Eu geralmente acho que os Estados Unidos deveriam ser descritos como terra dos livres, lar dos brabos, e minha casa é maior do que a sua. A paz de espírito normalmente vem por saber que eles têm o que eles querem, embora possam não usá-lo no momento. Seguros são provavelmente o melhor exemplo disso. Os investimentos vêm logo a seguir. O resultado final é que quanto mais paz de espírito você conseguir proporcionar, maior a probabilidade de converter sua venda em compra para eles. O resultado desejado é um elemento crítico, talvez o elemento mais crítico em seus processos de tomada de decisões, o que eles acreditam que irá acontecer depois de eles assumirem a propriedade. Como eles produzirão? Como eles se beneficiarão? Como eles lucrarão? Eles estão certos de que atingirão seus objetivos? Eles estão confiantes de que você proporcionará o produto ou serviço que estão esperando? Observe bem. Se você chegar ao ponto onde precisa vender, não fale sobre as características e benefícios, fale sobre os resultados. O risco não falado é quando eles hesitam em seguir adiante. Sempre que alguém me pergunta como criar urgência para o comprador, digo a ele ou ela para retirar o risco que o comprador percebeu, mas não está lhe contando. Esses fatores precisam ser explorados com perguntas que normalmente começam com "por quê?". Os motivos do porquê precisam ser descobertos para que você possa superar o risco. Por que eles comprarão? Por que eles não comprarão? Por que eles estão hesitantes? Por que eles não estão me contando tudo? Quanto mais porquês foram revelados, mais riscos você conseguirá remover e mais cedo chegará ao verdadeiro motivo. Tente encontrar meios gentis de perguntar por quê. Por exemplo, o que faz com que você, em vez de por que você... Ação. Pegue a lista que você acabou de ler e veja quantos desses itens podem estar relacionados a você e a sua situação de venda. Em seguida, coloque os melhores em ação, começando na sua própria chamada telefônica ou visita. Veja quais motivos você consegue descobrir. Proficiência. No momento em que você descobrir o que acredita ser um motivo de compra, escreva-o em um arquivo chamado Motivos. Depois de alguns meses, todos eles serão evidentes. Todos eles serão revelados. Haja sobre eles. Modifique suas apresentações de venda para incluir as razões de compra dos clientes.
O domínio das razões de compra leva tempo e os motivos podem mudar com o mercado. Seu trabalho é conhecer todos eles e conhecer os riscos relacionados que os acompanham. O domínio dos motivos acontece quando você consegue identificar os riscos não falados e removê-los. A remoção de risco não é apenas um domínio, é uma supremacia de vendas. Mandamento 5. Pergunte. Faça as perguntas erradas, obtenha as respostas erradas. Fato. Perguntas são o coração das vendas. Fato. Perguntas convertem o processo de vendas em um processo de compras. Fato. Perguntas revelam fatos e motivos para compras. Fato. Grande parte do que é escrito sobre fazer perguntas está errado, e eu espero que seja isso que seu concorrente usa para aprender sobre questionamento. Desenvolva e pergunte coisas que façam com que o cliente potencial pense em si mesmo e as responda em termos de você. Faça com que eles avaliem novas informações. Faça com que eles lhe deem a resposta na forma de informações sobre eles em termos de como eles usam seu produto ou serviço, ou o que eles pensam sobre este. Suas perguntas revelarão o que eles consideram ser o valor e benefício de propriedade. Porém, as perguntas precisam ser inteligentes, e elas devem ser diferentes daquelas feitas pelos seus concorrentes, ou você será desfavoravelmente comparado a eles. E pior ainda, seu cliente potencial ficará entediado e desprendido. Frequentemente, peça a opinião deles. Isto não apenas lhe proporciona o ponto de vista do cliente potencial, o único que interessa, mas é também um excelente teste de fechamento de uma venda. E por favor, nunca pergunte: o que é importante para você? Descubra o que é importante fazendo outras perguntas. Faça perguntas a si mesmo antes de fazê-las ao cliente potencial ou efetivo. Se você não souber a resposta, não faça a visita. O que causa o impacto em seus negócios? Como eles se saíram no ano passado? Ou como eles estão se saindo agora? Como eles teriam mais lucro ou produziriam mais como resultado da compra e utilização de o que você vende? Quais são os seus possíveis motivos para comprar? Com quem você está falando? Com aquele que toma decisões ou com aquele que precisa chamar o pai? Qual a urgência presente deles? Qual é a experiência deles? Eu já ouvi e li sobre gurus de vendas que lhe dizem o que não fazer, como, por exemplo, não trazer brochuras ou papo de vendas para as reuniões. Baboseira total. Eles estão lhe dizendo para não estar preparado para todas as eventualidades. Se você traz perguntas e ideias, poderá trazer também a pia da cozinha e ninguém se importará. Eu quero que o seu cliente potencial fique impressionado e envolvido pelas suas perguntas. O resto virá por conta própria. Ação. Na sua próxima visita de vendas, leve 10 perguntas excelentes, leve informações sobre o passado deles, leve ideias valiosas com as quais você poderá lucrar. Faça isso, faça perguntas, crie diálogos valiosos, envolva-os e o ganho final será seu, o pedido. E tudo começa com perguntas. Proficiência. O modo como você pergunta irá determinar o modo como você vende. Refine seus modos semanalmente até que seus poderes sejam evidenciados pelo aumento em suas vendas. Eu sempre identifiquei o domínio em fazer perguntas como sendo aquele em que o cliente potencial diz: excelente pergunta, ninguém nunca me perguntou isso antes. No decorrer do livro, falamos mais sobre fazer perguntas, mas eu queria que você soubesse como as perguntas são importantes para converter uma venda em compra. Mandamento 6. Observe. Sua habilidade em observar tem de ser tão poderosa quanto sua habilidade em vender e sua habilidade em escutar. Metade das respostas está aí para serem vistas, se você estiver procurando. O princípio 12 no meu livro Vermelho de Vendas é: fique antenado. Ele fala sobre estar alerta e aberto o tempo todo para que quando a oportunidade surgir, você possa se aproveitar dela. Fique antenado,
faz parte de sua habilidade de observar. Todo mundo, inclusive eu, já lhe disse que quando você entrar no escritório de alguém, procure por dicas, ideias ou partes para uma conversação. Troféus, quadros e diplomas estão lá para serem olhados. Também estão lá para que as pessoas pensem. O principal pensamento é: você consegue relacioná-los? Ou melhor dizendo, como você consegue relacioná-los? Se alguém tem um troféu que ganhou em um torneio de boliche e você não joga boliche, a melhor coisa a fazer é não comentar a respeito. Mas se alguém tem uma réplica de uma Harley Davidson em sua mesa e você tem uma Harley ou é fã de Harleys, então é hora de conversar. Essas são observações óbvias e ações apropriadas. Algum tempo atrás li um livro chamado Obvious Adam, The Story of a Successful Business. Traduzido, Óbvio Adam, a história de um homem de negócios bem-sucedido. Ele foi reimpresso e consta da lista de leitura sugerida pelo Jeffrey na página do www.gitomer.com. É uma história sobre o poder de observação e reflexão posterior e sua associação ao sucesso pessoal e comercial, talvez o seu sucesso. Leia-o e veja por si mesmo. Compre a versão original. Observação leva ao entendimento se você estiver prestando atenção. Pense na maneira como você observa as coisas agora. Você dá uma olhada rapidinha ou presta atenção? Você pensa sobre elas enquanto as olha? O que você observa cria pensamentos para você? O que você observa cria ideias para você? O que você observa te inspira? Se a resposta for sim para todos esses elementos, significa que você possui o poder de observação. Simplesmente ser um observador não lhe assegura poder algum. O poder está em olhar, pensar, gerar ideias e tomar medidas como resultado de suas observações. Observação também cria insights. Ela revela as coisas óbvias que talvez você deixe passar em algo ou em alguém. As boas novas são que a maioria das pessoas encontra-se em algum ponto entre não observador e distraído. Isso lhe dá uma vantagem imediata. Eu sempre me sinto bem quando consigo ver coisas que outras pessoas não veem, ou ver algo que desenvolve um novo pensamento. Ação. Carregue consigo um pequeno caderno para anotações e comece a escrever suas observações enquanto elas acontecem. Não apenas escreva o que você viu, escreva os pensamentos que lhe vieram à mente como resultado de o que você viu. Sua reação é o que você viu, e talvez as ideias que surgiram com o que você viu. Para tornar-se proficiente em observação, o hábito de escrever, pensar e gerar ideias deve ser consistente. Diário, estar sempre alerta, sempre prestando atenção. Para ter o domínio da observação, é preciso prática diária e autodisciplina. Algumas vezes, no jantar, um amigo ou cliente me pergunta por que eu não estou bebendo? Eu respondo, porque sou um escritor e pensador. É claro que de vez em quando tomo uma taça de vinho, mas não duas. Meu poder de observação seria arruinado, assim como minha habilidade em discernir o que vejo. Você precisa escolher entre ser um bebedor ou um pensador. Aqui está um exercício diferente. Compre os DVDs das Aventuras de Sherlock Holmes com todos os episódios e os personagens originais. Sherlock Holmes é a essência da observação e pensamento, conhecido como dedução. Brilhante, Holmes. Elementar, meu caro Watson. E o diálogo segue em frente. Assista a todos eles, são divertidos, informativos e instrutivos.